Buenos días, compañeras y compañeros. Alô, bom dia, companheiras e companheiros. Eu sou Joanes Amador, sou indígena Sinu, do litoral norte da Colômbia. Damos as boas-vindas a vocês nesse webinário que visa conhecer detalhadamente a convocatória atual do Fundo de Apoio aos Povos Indígenas, a IPAF-FIDA, e também vamos a conhecer o relacionamento com o FIME para a América Latina e o Caribe. Simplesmente queremos lembrar que tem interpretação para português, espanhol e inglês. Então, vamos iniciar uma breve invocação por parte da companheira Ana Patrícia Lopes Sanches, do povo Maia Peninsular do México, e sócia dos projetos Vampira do Último Ciclo. Por favor, Ana. Olá, bom dia, companheiras e companheiros. É algo muito simples, gostaríamos de pensar em conectar vocês de uma maneira espiritual com as deidades que sempre nos guiam, que nos alimentam, que nos nutrem, tanto de pensamento como de coração. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos para invocarmos da melhor maneira, da forma que cada povo tem o costume de fazer. E vamos dar uma petição para os seres supremos que possam nos ouvir. Pedimos para a avó Lua, o avô Sol, aos deuses do céu, da vida, da mãe natureza, das montanhas, que nos permitam colocar hoje o pensamento e coração em coerência com as nossas palavras e atos. Que os trabalhos de hoje nos ajudem a esclarecer e a caminhar ao longo desse trabalho e acompanhamento com as comunidades. E que o serviço que oferecemos para os nossos povos ofereça todos os frutos que nós queremos oferecer. Que cada uma das nossas palavras e ações estejam colocadas ao serviço dos nossos povos e comunidades. Pedimos que, a partir dessa reunião, possamos ter ótimos resultados, que a energia de cada um de vocês possa nos ajudar para andar e para esclarecer os nossos pensamentos, que as palavras que fluam de nós, saiam do coração e que sejam em concordância com o nosso pensamento. Agradecemos pelo espaço, agradecemos por todas as pessoas dispostas e disponíveis que estão aqui para apoiar. E agradecemos por ter mais um dia de vida, que a Mãe Natureza nos permita estar aqui presentes e que com isso possamos contribuir para esse espaço de trabalho. Obrigada. Obrigado a todas as divinidades e a todas as pessoas que hoje fizeram com que esse webinar seja possível. Bom dia. Muito obrigada, Ana, pela sua invocação. Agora, como segundo aspecto, temos a introdução ao Fundo de Apoio aos Povos Indígenas, IPAF, e a convocatória atual. Vamos apresentar um curto vídeo do IPAF. O enfoque do IPAF tem sido bem sucedido porque começou com a participação dos povos indígenas. O IPAF não tem aceito nada sem ouvir a nossa voz. Nós temos trabalhado juntos. A instalação de apoio aos povos indígenas é um instrumento inovador de financiamento que as comunidades indígenas podem usar para encontrar soluções aos desafios que encaram.
A instalação visa fortalecer as comunidades e organizações dos povos indígenas e financiar pequenos projetos que fomentam o desenvolvimento. 159 projetos foram financiados em mais de 45 países, beneficiando diretamente mais de 110 mil pessoas em várias comunidades indígenas e mobilizando 12,5 bilhões de dólares. O ciclo de financiamento 2022 do IPAF está centrado nas mudanças climáticas e na adaptação a ela, a resiliência e a biodiversidade. A IPAF representa o desenvolvimento com alma, com pessoas, com meio ambiente e com economia. Ok, ahora como siguiente punto. Muito bem, como próximo item, uma companheira do IPAF oferecerá uma visão geral sobre esse ciclo da IPAF. Obrigada, Johannes. Eu sou Margarita Lotoni, sou consultora, trabalho no escritório de povos indígenas aqui no IPAF. Então, cumprimentos da Roma. Estamos muito contentes de estar hoje aqui com vocês para ouvi-los e para continuar aprendendo juntos. E gostaríamos de dizer que nos últimos anos a IPAF tem mostrado a importância de ter um acesso direto à iniciativa dos povos indígenas para que possamos construir novas vias de desenvolvimento e de apoio. Esse papel do IPAF está sendo reconhecido internacionalmente e um exemplo desse reconhecimento foi a decisão da Agência Sueca de Coordenação Internacional de financiar esse ciclo do IPAF e várias organizações estão pedindo informações sobre o funcionamento do IPAF e vem esse mecanismo como uma coisa na qual eles podem se basear para ter uma iniciativa de financiamento direto para as comunidades dos povos indígenas. Gostaríamos de dizer que tudo isso foi possível graças ao enorme trabalho efetuado pelos nossos sócios regionais e que estão trabalhando conosco e por mais de 150 organizações que receberam o apoio da IPAF nos últimos 15 anos. Esse ciclo do IPAF é ainda mais crucial no que se refere ao reconhecimento do papel fundamental que desempenham os povos indígenas e a proteção ao meio ambiente, e especialmente uma liderança na procura de soluções globais a todo o desafio que coloca as mudanças climáticas para a humanidade. Hoje, os povos indígenas estão à vanguarda da resiliência e são agentes-chave da conservação do meio ambiente e estão mostrando caminhos para um entendimento mais holístico dos seres humanos e do relacionamento que eles têm com o meio ambiente. E acreditamos profundamente que a IPAF poderia ser a cada dia e passo a passo um canal importante da voz e das ações dos povos indígenas para que possa nos mostrar os caminhos a seguir para um futuro sustentável, resiliente e biodiverso. Obrigada, e agora vou dar o microfone para minha cara amiga e companheira e irmã Carla Pita. Muito obrigada, Marque, por iniciar essa apresentação, companheiras da FIME, pela organização desse webinário, Ana Patrícia, pela sua invocação e todos que estão conosco. Eu vou compartilhar minha tela, porque preparamos umas anotações breves para compartilhar com vocês sobre o que trata esse sexto ciclo do IPAF, que, como vocês já ouviram, estará focado nos documentos que vocês viram ontem, já leram, que estamos centrados na conservação e a gestão sustentável da biodiversidade por parte dos povos indígenas para a sua adaptação e resiliência às mudanças climáticas. Nos últimos anos,
o FID, o Fundo Internacional de Desenvolvimento, esteve mais voltado no trabalho de adaptação e resiliência nos tópicos relacionados com as mudanças climáticas. Esse é o enfoque forte que nós temos. Por isso, além de toda a conjuntura pela qual estamos passando, que estamos vivendo, como a Maggie já falou, todas as mudanças que estamos tendo, com as mudanças climáticas, nós decidimos trabalhar em conjunto para focar esse ciclo da IPAF em adaptação, resiliência e biodiversidade. Esse é o marco geral e temos várias linhas de trabalho que derivam a partir disso. Então, quando vocês apliquem, vão ter, por exemplo, as opções dos tópicos como segurança alimentar, nutrição, sistemas alimentares sustentáveis e resilientes, direitos às terras, territórios e recursos, conservação e gestão sustentável da biodiversidade e acesso aos mercados. Isso não significa que simplesmente estaremos focados nisso, mas pelo que temos aprendido através da EPAF ao longo dos anos, é que as propostas que vêm dos povos são propostas holísticas, que não estão que não ficam simplesmente voltados para um desses itens, mas vem o conjunto, a comunidade. Então, essas são linhas grandes que quando vocês apliquem, podem selecionar uma delas, mas queríamos salientar a importância que a IPAF oferece para as soluções que acompanham todos os processos das comunidades. Também salienta a convocatória, salienta esse papel tão importante dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas para encarar as mudanças climáticas. O intercâmbio intergeracional dos saberes, o papel das juventudes indígenas, a sustentabilidade das propostas que serão apresentadas e o futuro das comunidades. Claro, também o papel das mulheres, sua liderança, o papel que desenvolvem nas comunidades. Na FIM, aprendemos muito disso e também sobre a nutrição, a segurança alimentar dos povos. E, bom, esse é basicamente o nosso enfoque. Acho que tem o microfone aberto por aí. E algumas importantes considerações que queremos compartilhar também. Nós constantemente recebemos as perguntas, estamos abertas, tem o e-mail, vocês podem enviar qualquer consideração, mas queremos salientar isso porque recebemos muitas na questão de solicitante que deve responder ao chamado, e essa é uma organização de povos indígenas. Nós pedimos uma prova de consentimento livre, pré-informado, que é colocado junto com a proposta na plataforma. Queremos compartilhar como vemos isso na FIDA. O consentimento livre, prévio e informado outorgado das comunidades, achamos que é necessário para a sustentabilidade do projeto, que tenham bases comunitárias, que exista uma comum decisão, onde também sempre sejam refletidas as culturas e as mulheres. Que também queremos comentar, como se diz na convocatória, que é uma organização sem fins lucrativos, e organizações como não governamentais ou de territórios autônomos e territoriais das comunidades indígenas podem apresentar essas solicitudes, sim, se foram designadas pelos povos para agir em nome deles, como recebedores das doações. Algo importante é que, a partir das cosmovisões dos povos, sejam construídas as respostas que muitas vezes são diferentes ao que nós observamos em outro tipo de projetos de desenvolvimentos, porque é exatamente como já mencionamos, a IPAF é um instrumento para aprender e
queríamos, bom, para finalizar, comentar que algo que nós esperamos dessa organização que nós temos, enfim, com os projetos selecionados, queremos andar bem perto, sempre temos trabalhado de fato bem perto ao longo dos anos, porque não simplesmente trata-se de implementar o projeto, mas vamos ir de mãos dadas aos eventos nacionais, internacionais, e estamos compartilhando horizontalmente em diferentes instâncias. Então, era essa a apresentação que nós tínhamos preparado para vocês. Deixo o microfone para Joanes. Muito obrigada. Muito obrigado, Margarita e Carla, pela organização. Para nós, como povos indígenas, é muito importante ter um conhecimento. A FIDA tem o Fundo de Apoio para os Povos Indígenas, e isso é uma oportunidade que nos permitirá nos fortalecer em vários níveis. E como a Carla mencionou, é ótimo saber que nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhos, e que podemos contar com o apoio de uma entidade que nem a FIDA, através do Fundo de Apoio aos Povos Indígenas. Muito obrigado novamente às companheiras. Agora, como terceiro aspecto, temos a nossa companheira Margarita Antônio, do povo indígena Misquito, da Nicarágua, e coordenadora do Fundo AINI. Ela falará sobre a FIMI Acordo. Por favor, Margarita. Bom dia, irmãs e irmãos. Estamos nessa conversa urgente porque faltam poucos dias para finalizar essa convocatória. Pensamos que para aqueles que já mandaram essa solicitude está ótimo, mas para aquelas organizações, irmãos e companheiros que ainda estão no processo, que ainda estão na dúvidas, nós achamos que essa conversa é exatamente para animar vocês, né, para esclarecer qualquer dúvida e para falar que essa é uma oportunidade na qual todos e todas queremos ganhar. A FIME tem essa visão de promover o reconhecimento para o desenvolvimento dos projetos individuais e coletivos das mulheres indígenas. E nesse andar, o fundo PAIME, que nós coordenamos e que vem aqui trabalhando por mais de 10, 11 anos com as organizações de mulheres indígenas no continente americano, no Ártico, na África, na Ásia e Pacífico, que começou com esses processos sementes pequenos para acompanhar esses empreendimentos. Essa iniciativa se fortaleceu a partir dessa parceria com a FIDA na América Latina, porque esse fundo também é implementado na África e na Ásia, mas na África e na Ásia é implantado por outras organizações irmãs, mas na América Latina é implantado a partir do fundo AINI da AFIM. E esses projetos contribuem para o que todos nós queremos viver melhor. Queremos zero violência, queremos zero discriminação. E esses projetos que agora se encontram no sexto ciclo de convocatória, que tem uma ênfase na coordenação e a gestão sustentável da biodiversidade, tem a ver com as nossas vidas, com as vidas de nós como mulheres dos povos. E não existe uma proposta ruim, existem propostas que nós precisamos
que sejam colocadas para que possamos também identificar como podemos acompanhar esse trabalho que vocês já estão fazendo. Essa tem sido a lógica do Fundo AINE desde o início. Nós não somos doadoras, e nesse acordo com a FIDA, acompanhamos essas propostas que vocês estão implementando. Temos feito isso durante 3 ciclos anteriores e agora estamos muito contentes de ter essa oportunidade que está prestes a finalizar, no sentido de que vocês têm apenas 5 dias para finalizar e apresentar a sua proposta. Nos dias que ainda restam, do Fundo AINE, também gostaríamos de oferecer a nossa disponibilidade para acompanhar e apoiar na formulação. Se vocês tiverem algum atraso, alguma dúvida, esse é o momento de esclarecer, porque com certeza também temos as companheiras da FIDA que vão ajudar a gerir essa parte da convocatória. Também tem outros passos que depois faremos em conjunto. Então, com a motivação, também queremos dizer que para nós trabalhar nesse acordo com a FIDA significou que também interagimos com organizações mistas. A FIME trabalha com o Fundo AINE, especificamente com organizações de mulheres indígenas, mas nesse mecanismo, no mecanismo dos projetos selecionados, trabalhamos com organizações mixtas também, onde estão os irmãos e as irmãs. E tem sido um aprendizado. E as organizações que conseguem entrar, que são selecionadas, não participam apenas dos projetos IPAF, mas também ficam ligados e articulados aos diversos programas que implementamos da AFIME, como a Escola Global de Liderança, o programa de pesquisa e o programa de ciência política. Então, deixamos esse convite aberto e a nossa disponibilidade para aproveitar os minutos restantes para responder em conjunto às suas perguntas e dúvidas. Mas uma vez finalizado esse webinar, ficamos à disposição para que vocês possam preencher a proposta em bom tempo e que tenhamos ótimas propostas nessa caixa de entrada e para selecionar as propostas com as quais vamos trabalhar no próximo ciclo. Tinky Palio, obrigada. Muito obrigada, companheira Margarita. Como a nossa companheira Margarita mencionou, agora vamos dar um espaço ao público para perguntas e respostas. Então, se tiverem alguma pergunta, podemos usar o microfone para que vocês possam participar. As perguntas que temos também aqui nas mensagens. Sim, tem uma em português, não sei se junto com Hans podemos ver se eu entendi bem. Fala sobre a oportunidade de apresentar em português, porque eles somente falam português. Então, acho que essa é uma ótima pergunta. Considerar que nós estamos na América Latina e que uma região da América Latina, um país especificamente que é grande demais, fala português. Então, acho que essa é uma grande questão para esse país. Não sei quais as contribuições que poderiam nos indicar as companhias do IPAV e FIETA. Bom dia, né? Boa tarde, não sei. Também a ousadia de entrar aqui e começar a falar. Eu sou Elisa Má, meu nome indígena é Wacondi, eu sou do povo Xacriabá. O povo Xacriabá está localizado no norte de Minas Gerais. A gente está aqui na divisa de Minas com Bahia. E é o que eu falei, né, na mensagem lá, né, pedindo ajuda, né? A gente não sabia do edital, fiquei sabendo do edital através do grupo do mestrado, né, da UNB, através da Chavante, de Cinta, uma coisa assim. E aí a gente teve muita dificuldade em ler o edital. Eu sou coordenadora do grupo de mulheres, a gente trabalha muito com agricultura familiar, com produção de artesanato, a gente faz brincos tipo como esses,
Só que a gente tem dificuldade de como escrever, porque a língua não nos favorece, nós não fala francês, espanhol, só mesmo português. E nós estamos aqui no município, que é o município de São João das Missões, com o pior IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do nosso município é o mais baixo. Então, é um povo que está na região do semiárido, né, que é a região de sertão. A seca aqui ela é muito grande, ela é muito extensa, então a gente tem 12 meses durante o ano. A gente for fazer a somatória, são 8 meses de seca. E eu sei de projetos, a gente sabe de como a gente pode construir projetos, pensando, por exemplo, como uma horta de modo econômico, de modo sustentável, né? E que pode contribuir numa renda para as famílias, né? Para as mães, né? E aí a gente se esbarra em como fazer, né? E a gente tem esses recursos, mas a gente às vezes se esbarra em não saber como acessar esses recursos. Não sei se eu pude expor, né, minha dúvida. Vou responder rapidamente. Vou responder rapidinho com algumas ideias que nós temos. Porque ouvimos que algumas das organizações no Brasil se aproximaram dos escritórios da FIDA no Brasil. Especificamente, tem uma em Bahia para a companheira, que nos indica que está perto dessa área, e eles apoiaram algumas organizações para entender a convocatória. Uma das coisas que nós entendimos foi o tema de consentimento prévio, livre e informado. Vocês podem introduzi-lo, colocá-lo em português, na sua língua. A convocatória, por enquanto, acho que se menciona, acho que está em inglês, francês e espanhol, sim, mas talvez poderíamos receber e tentar entender ou pedir ajuda de um tradutor para entender as propostas. Uma das perguntas que eu tenho é depois, o que aconteceria depois? Também colocar os recursos para essa tradução que será constante ao longo de 3 anos. Então, mas, claro, nós temos recebido propostas do Brasil já. Muito obrigada, Carla. Companheira Reina tinha levantado a mão, não sei se ainda tem alguma pergunta. Sim, sim, bom dia. Por favor. Obrigada pelo espaço para poder esclarecer algumas das dúvidas que nós temos no momento de revisar o formulário que foi enviado. A minha pergunta é: desculpa. Em alguns países não existe uma lei de consulta livre, prévia, por legislação nacional. Quer dizer, as consultas para implementar determinado projeto nas comunidades sempre se faz, sem importar se existe uma lei nacional no país ou não. Eu sou de Honduras e estamos interessados em participar dessa convocatória. A outra questão é que esse formato exige algum tipo de letra. E mais uma pergunta, na pergunta número 15, estão pedindo contatos, nome das pessoas ou simplesmente nomes das entidades com as quais já tivemos interação com atividades parecidas a essa convocatória. Essas são as minhas perguntas. Obrigada. Obrigada, companheira Carla. Margarita. Solo para confirmar, Ah, pregunta 15.
Bom, simplesmente para esclarecer, a pergunta 15 oferece informação sobre o registro da organização em conformidade com a legislação vigente. ¿Era esa la que había preguntado, compañera? Acho que essa era a que você tinha perguntado, não é, companheira? 15? Así es. Isso mesmo. Ok. Déjeme ver. Deixa eu só ver. La presente solicitud deberá acompañar A de presente una solicitude deve ir acompanhada de uma cópia de certificado de registro em conformidade com a legislação. Essa informação do registro da organização. Então, a data de vencimento, de expedição, é o número de registro que se encontra no documento, qual tipo de organismo, o mandado que tem na ata constitutiva, que assim chama no México, né? Não sei como vocês... Sim, desculpa. Por ejemplo, E com quem teve relacionamento, por exemplo, la institución con quien hemos trabajado, a instituição com a qual temos trabalhado sus contactos, ¿no? e os contatos. Y ustedes están Sim, trabajando vocês estão trabalhando com uma organização diferente que irá ajudar vocês para fazer essa aplicação? Isso mesmo. Ah, entendi. sus datos constitutivos Sim, de tem que colocar os dados constitutivos da organização que está ajudando Tenía vocês. otra pregunta, Tinha compañera. uma outra dúvida, companheira Reina, que era sobre o consentimento livre. Tipo de letra. Não, o tipo de letra. Tipo de letra. Podemos Tem algum tipo de letra específico? Podemos ter qualquer tipo de letra? Sim. Podemos usar qualquer formato que vocês quiserem, que geralmente vocês usem na sua comunidade, como para deixar. Realmente é muito aberto. O formato que vocês acreditem que seja o adequado, não tem limitantes, não tem que ser em computador. Nós também recebemos algumas que vêm escritas à mão, então, sem problema. Muchísimas gracias. Ok, muito obrigada. Compañera Reina. Companheira Reina, Sobre con acho que também há uma pergunta sobre a trabajar. quais as organizações com as quais tem trabalhado. Essa pergunta faz referência a, por exemplo, se você tiver um financiamento anterior ou financiadores anteriores, vocês podem acrescentar esses dados, colocar aí algum financiador, ou se já trabalharam com organizações do país ou por fora do país. É importante que vocês possam nos oferecer os contatos. Muy bien. Muchísimas gracias. Ótimo, muito obrigada. Se vocês não trabalharam com organizações anteriores ou não houve financiadores anteriores, você pode colocar não aplica, porque não existe esse tipo de informação. Ok, muito obrigada. ¿Alguna pregunta más? Mais alguma dúvida? Acho que tem uma pergunta no chat sobre a conta corrente, conta bancária. Carlita, você poderia nos ajudar a esse respeito? Maybe Margarita, I can reply. Olha, Margarita, Right? eu posso responder agora. Vale, ok. Sim, por favor. Okay. See, actually, on the bank account, it's Sim, okay, sobre a conta bancária, não tem problema, porque unicamente tiene que incluir, porque somente deve, you can include, you have to include você tem que incluir on the as informações da conta bancária will use to transfer que a FIME utilizará para enviar o dinheiro para a sua organização. So if you have Então, se vocês if you don't have the SWIFT, não têm o SWIFT ou algum dado específico, não tem problema. Você simplesmente tem que incluir as informações que a FIME possa utilizar para fazer essa transferência bancária. Ok? Sí, y también de acuerdo a los códigos. Isso, e também conforme os códigos SWIFT, Cuando uno saca una cuenta,
quando você abre uma conta, geralmente os nossos países vão indicar esse número de conta, como são contas nacionais, eles dão. Mas quando nós abrimos essas contas, nas nossas contas nacionais existe sim o código SWIFT. No caso, por exemplo, da Colômbia, devemos solicitar o código SWIFT para transferências internacionais. É por isso que no momento de enviar as informações bancárias, possam solicitar esse código ao banco. Muitas vezes, os assessores bancários não conhecem esse código, porque às vezes, acontece com algumas organizações que já temos ajudado, que eles não conhecem esse código. Então, geralmente, as pessoas têm que ir com o gerente do banco, alguém que tenha mais conhecimento sobre essas transferências internacionais. Mas que eu saiba, as contas têm sim um código SWIFT, mas tem que solicitar. Tem países onde tem casos especiais. Por exemplo, no caso do México, nós precisamos de todos os dados bancários, esse código SWIFT e uma chave interbancária de 18 dígitos para poder fazer a transferência, ou de outra forma os recursos não chegam. Então, é importante solicitar essas informações ao banco e que falem diretamente com o encarregado do banco que conhece esse tipo de informações. Também no bate-papo temos uma pergunta, se a proposta pode ser escrita em português. Isso nós já respondimos com a Carla, que vamos, claro que podemos encontrar a forma de traduzir. Ok, Margarita. Margarita Ladoni? Sim, simplesmente para esclarecer, na questão da informação sobre o registro legal, no formulário tem que oferecer informações das informações legais do aplicante e se eles estão aplicando em nome de outra organização, com a ajuda de outra organização, também precisamos dessas informações da outra organização. Devemos ter um registro legal e do aplicante. As informações do banco têm que ser do aplicante para que nós enviemos os recursos, mas também podem incluir as informações da organização indígena que estão apoiando. As informações no registro são os do aplicante. Não sei se isso ficou claro. Isso, obrigada. Agora dou a palavra a Sônia. Sônia Zontai. Olá, bom dia. Primeiramente, obrigada pelas informações que nos estão oferecendo, é muito útil. Eu simplesmente queria perguntar especificamente sobre o consentimento livre e informado. Nós, até agora, soubemos dessa convocatória, então ficam poucos dias, na verdade. Talvez a nossa pergunta específica é que nós, com as comunidades, nós somos uma organização de base, então, com as comunidades, temos construído o plano programático e as comunidades também apresentaram ou têm um plano de vida sistematizado num documento. Então, nós fizemos isso com um projeto com a FIME. Então, a partir desse plano programático e dos planos de vida das comunidades, a partir disso, efetuamos as propostas. Quer dizer que essas propostas vêm das comunidades mesmas, né? Mas se tornam propostas formais e projetos. Então, a minha pergunta é que se com o consentimento livre e informado, você... bom, será que nós devemos efetuar essas cartas às comunidades
ou podemos enviar uma constância dessa construção coletiva que temos feito do plano programático e dos planos de vida, a partir das quais temos essas propostas. Não sei se consegui transmitir essa é a pergunta. Bueno, en base a nuestra experiencia Bom, com base na nossa experiência como sócio implementador para a América Latina, nós na FIMI, o que nós fazemos na FIMI é importante. É importante ter esse consentimento, porque nós queremos que aqueles candidatos façam com que os sócios participem do projeto e que nos informem do projeto, que vão apresentar uma proposta, etc. Mas o que acontece? Que às vezes as comunidades estão muito longe e é um custo ir ou se deslocar para a comunidade. Então, o que nós fazemos é aceitar a carta de consentimento livre, informado, mas que venha assinado pela junta diretiva da organização postulante. Quer dizer, o único que não aceitamos do consentimento livre, prévio e informado são cartas com uma assinatura só. Por exemplo, da presidenta ou da vice-presidenta. Não. O que nós aceitamos são cartas assinadas pelo menos por mais de 5 pessoas. Isso não garante que o projeto foi consensuado, garante que o projeto tem o consentimento da junta diretiva, pelo menos. Ok, muito obrigada. Ok, agora damos a palavra a Resguardo Concepción. Muy buenos días. Mi nombre es José Velasco. Olá, bom dia. Eu sou José Velasco. Eu estou em representação da Autoridade Ancestral La Concepción de Pichaucauca, Colômbia. A minha pergunta é, bom, para enviar os projetos, podemos fazê-lo via e-mail, ou vocês nos oferecem os e-mail, e os formulários, quais formulários vocês usam? Nós somos uma organização indígena e estamos interessados em projetos produtivos, fortalecimento da nossa cultura, governo próprio. Então, estamos muito interessados, mas estamos preocupados porque temos pouco tempo. Seria isso. Obrigado. cedo a palavra. Carla, do microfone é você. Mi pantalla. Sim, eu gostaria de compartilhar a minha tela para mostrar Compartir en el o link, que também vamos enviar via bate-papo, mas deixem só um momentinho para eu mostrar esse site e onde vocês podem fazer download de tudo. Lo tengo que encontrar. Deixem só encontrar isso, acho que está aqui. El link que vamos a poner ahora. No link que vamos colocar agora no bate-papo, esse link vai enviar vocês para essa página de propostas da convocatória. Então, aqui nessa parte, recomendamos Documentación. que leiam todos os documentos. Ao clicar aqui, poderão fazer download do formulário em Word. Depois tem a convocatória, as instruções para preenchimento, perguntas frequentes, passos rápidos. Aqui vocês têm todas as informações. E nesse link de aplique aqui, você Ahorita lo intentamos otra vez, si no. mas, bom, mas isso leva para a plataforma da IPAF. É que eu estou agora no sistema, então tenho que entrar de outra forma, mas tudo bem. Esses são os passos. Vocês entram aqui, podem ver todas as documentações e depois nesse link de aplique aqui, aí vocês podem colocar a sua proposta. Também podem enviar a proposta via correio postal, na convocatória, nesse mesmo site, vocês vão encontrar o endereço a que vocês podem enviar. Quando chega, nós digitalizamos e enviamos ao processo de seleção. Então, podem enviar via correio postal
é importante que vocês, quando entreguem, guardem o ticket, o papel, o documento que vocês entregaram antes, o que enviaram antes do final da convocatória, do período da convocatória. Podem enviar sempre nesse período, ou se podem acessar, podem fazê-lo através da plataforma. Eu não consegui entrar aqui agora, mas eu prometo que vocês vão conseguir entrar sem problema. Obrigada, Carla. Vamos para as perguntas do bate-papo. Fundação Ibipora. Eu gostaria que a participante ou o participante dessa organização, por favor, possa formular a sua pergunta para poder entender melhor. Olá, da Fundação Ibipora. Olá, eu sou Ruth Baez. Eu gostaria de saber se existe um formulário específico da organização de base do grupo indígena para que seja a parte beneficiária dessa licitação, ou se nós simplesmente de forma livre, de uma forma simples, com uma nota de apoio, podemos entrar, porque somos uma fundação intermediária que executa os projetos e elas são as beneficiárias diretas, então queremos saber se tem um documento oficial ou se nós podemos usar os documentos que estamos usando. Eu não sei se deu para entender. Sim, obrigada. Carla, eu vou responder conforme a nossa experiência e se você tiver alguma coisa a acrescentar, tudo bem. Dentro da FIM, nós chamamos isso de acordo de entendimento entre as partes. Isso significa que a Fundação Ibipora irá fungir como o patrocinador fiscal. A ideia, então, bom, primeiramente, nós não temos um formulário estabelecido ou fixo, mas essa autonomia da organização e do patrocinador fiscal, eles fazem um acordo de entendimento conforme as suas responsabilidades. Então, o importante é que esse acordo, por exemplo, tenha o nome das partes, as responsabilidades, as atividades, caso seja selecionado, qual seria a distribuição em breve dos recursos, nesse caso. Então, basicamente, é isso, responsabilidades e atividades a serem desenvolvidas dentro desse acordo e que esteja assinado por ambas as partes, porque às vezes acontece que esses acordos chegam e simplesmente estão assinados pelo patrocinador fiscal. Não, se é um acordo entre ambas as partes, tem que estar assinado por ambas as partes. Resolvimos a sua dúvida ou não? Sim, bem claro. Muito obrigada. Muito bem, continuamos com as perguntas do bate-papo. Olá, bom dia. Tenho uma outra pergunta também. Por favor, Reina. Obrigada. O tempo. Consideramos que de 3 anos, mas podemos reduzir o tempo e fazê-lo em 1 ano e meio? Sim, a autonomia da organização pode mover o tempo de implementação. Simplesmente tem um tempo máximo e devemos respeitar, mas se vocês podem implementar daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 2 anos e meio, nós temos essa autonomia, mas não podemos ultrapassar 3 anos. Ótimo, muito obrigada. Patty, você tem a mão alçada. Acho que é importante responder essa dúvida. Aqui, Jasmine nos fala, bom dia, cumprimentos. A convocatória aplica para a Venezuela
devido à conta bancária. A Venezuela, pela situação política que tem, não recebem Bueno, entonces aquí es não convocatoria recebem sí aplica para transferências interbancárias ou internacionais. A convocatória aplica para a Venezuela, sim, né? São os países integrantes das Nações Unidas, todos. Então, aplica sim para a Venezuela. Bom, no caso da Venezuela é um pouquinho complexo. Nesse caso, as companhias da IPAF, como faríamos? Porque, na verdade, é bem difícil que as organizações da Venezuela recebam as transferências internacionais. qué harían las compañeras de Venezuela para poder aplicar. Nesse caso, o que as companheiras da Venezuela poderiam fazer para aplicar e receber? La misma pregunta que hace Bom, Mili. acho, na mesma pergunta que a Jasmine faz, falam que tem uma experiência com transferências internacionais. Elas já receberam recursos através do representante legal. Então, seria através de uma pessoa física, né? Pode me confirmar? Ou será que uma empresa? Yasmili, Jasmine, você está por aqui? hola. Olá. Alô, alô? Hola. Olá, bom dia. Buenos días, sí. Sobre a pergunta e a experiência, como a Venezuela não tem esse código SWIFT, a conta bancária nós temos sempre usado através dos representantes. Então, nesse caso, eu queria saber se podemos fazer igual. Se de fato dos nossos critérios, e isso aplica para termos um processo transparente, é que a conta bancária deve estar em nome da organização que aplica. Então, não pode ser em nome da Joane, ou o meu nome, ou de uma pessoa física, uma pessoa individual. Precisamos de uma conta bancária que esteja em nome do aplicante. Ok, muito obrigado. Companheira Ana Patrícia, por favor. Muito obrigado. Bom, é uma pergunta um pouquinho... bom, é que ultimamente no México houve muitas mudanças fiscais. Então, nós temos a intenção e gostaríamos de aplicar para esse ciclo através de um patrocinador fiscal. Só que com as últimas mudanças feitas nas reformas fiscais, a organização que antes trabalhava como organização sem fins lucrativos, agora fiscalmente tem um regime fiscal diferente, que agora o governo mexicano, quase que de forma arbitrária, para algumas organizações, as coloca nesse tipo de regime. Embora a ata constitutiva delas seja uma associação civil ou organização sem fins lucrativos, então, por essa questão fiscal e essas mudanças feitas no último ano, está num outro regime. Então, a minha pergunta específica é se esse tipo de organizações podem ser um patrocinador fiscal ou temos que usar uma outra forma. Carla Margarita. Carla Margarita. Essa é uma boa pergunta. Acho que temos outras associações que já perguntaram isso no México, não é? Sim, de fato, recebemos um e-mail. Acho que foi algo que eu enviei para você, Joanes.
quando algumas organizações perguntaram isso, nós estamos registrados, mas se também devemos estar registrados como donatários ou uma coisa assim. Era um tipo de registro específico para receber fundos internacionais. Então, isso é algo que é novo para nós. Não é, bom, não podemos dizer que vocês não possam aplicar, né? Porque não sabemos exatamente como funciona. Então, talvez Joanes, Margarita, eu sugiro que aceitem solicitudes com esse registro legal e vamos, caso o obtenham, vamos ver se temos algum projeto selecionado no México, vamos ver como podemos modificar tudo depois, né? Porque agora acho que precisam do registro legal, quer dizer, algo que diga que vocês estão registrados, que vocês existem e que não é para uma organização lucrativa, né? E depois, para questões de dinheiro, vamos ver, porque também é algo novo para nós, então acho que agora vocês podem enviar sem problema e depois podemos ver esse aspecto. Talvez na parte técnica podemos colocar isso na parte do assessoramento, né? Vamos depois revisar se isso representa algum risco para a proposta, né? Mas por enquanto podemos aceitar tudo sem problema. Isso, eu concordo, porque na verdade é algo novo. Sempre, cada país tem novas situações, né? Então, a cada dia estão dificultando mais os processos para que as organizações possam participar desse tipo de convocatórias. Então, aprendemos a experiência e vamos ver o que acontece no caso do México para poder dar acesso a todos, né? Que todo mundo possa participar. Então, Ana Patrícia, vocês podem participar sem problema e depois vamos analisar a situação que se apresentar. Esse é um desafio igual do que o caso da Venezuela, também é muito particular, é um grande desafio. Então, estamos conversando. Mais uma pergunta do bate-papo e vamos encerrando, não temos mais tempo. O companheiro Diego diz, bom dia, cumprimentos do Diego Jara, da Fundação de Mulheres Amazônicas. Gostaríamos de saber se uma parte da subvenção pode ser destinada ao pagamento de honorários. Sim, vocês podem usar uma parte da subvenção para custos administrativos e pagamento de honorários, mas vocês têm que incluir no orçamento qual o custo para o pessoal ou para questões administrativas e que não ultrapasse o 20% do montante que vão receber por parte do IPAB. Então, se são 5.000, por exemplo, tem que garantir que o custo que colocam no orçamento para questões administrativas, como, por exemplo, aluguel de carros, etc., não ultrapasse 20% de $5.000. Uma última e encerramos. Aqui diz, as propostas são por máximo 3 anos, mas quanto é o tempo mínimo? Acho que aqui tem a ver com a autonomia da própria organização de escolher o tempo mínimo. Por exemplo, tem organizações que são subvencionadas com 30.000, 40.000, $50.000. Então, é preciso considerar que se são implementadas nas comunidades, às vezes existem riscos que se apresentam, então pode ser, não sei, um alagamento, uma seca, então dependendo da autonomia da própria organização, decidir o tempo que implementará o projeto. Então, bom, se não tem mais perguntas, agora sim, vamos encerrar. Simplesmente agradecemos todas as companheiras e companheiros pela sua participação
É grato poder ter essa conversa ótima com vocês. Também é muito mais fácil para nós poder responder dessa forma, poder ver vocês e ter esse contato, interagir. Obrigado, Ana Margarita. Obrigada, Carla, Margarita Alodoni, Margarita Antônio, Ana Patrícia, toda a equipe técnica, as intérpretes, as companheiras e companheiros da tradução. É ótimo ter vocês aqui, poder compartilhar também com os povos indígenas da América Latina toda. Estamos aqui como sócio implementadora, FIME, para poder colaborar e compartilhar e para poder estar aqui a cada dia trabalhando pelos direitos dos povos indígenas. Muito obrigada, tenha um ótimo dia e sucesso. E apresentem as suas propostas, é importante. Se esgota o tempo, está acabando, o tempo está acabando, então vamos apresentar. Muito obrigada. Obrigada, companheiras. Um abraço. Muito obrigada a todas. É um prazer. Obrigada. Tchau. Javier, podemos cerrar. Gracias. Sí, gracias.